Hipertrofia. O ganho de massa muscular é um desejo comum, recorrente aqui de vocês. E no vídeo de hoje eu vou abordar detalhes em relação ao treinamento físico para otimizar o ganho de força, o ganho de massa muscular e o ganho de potência. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora, se liga, seja muito bem-vindo. Toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês. Na verdade, a maior parte do conteúdo aqui são de comentários, de sugestões de temas que vocês colocam. E aí, essa pergunta aqui sobre hipertrofia, estou passando aqui alguns comentários, tem um bocado de gente que está em dúvida, que tem incertezas em relação se está executando o exercício de maneira correta, de maneira adequada. Então vamos nessa. Primeiro ponto, como que acontece a hipertrofia? Aqui eu vou abrir um breve parênteses. Tem uma sequência de 5 vídeos que eu coloquei sobre a curva da adaptação. Como que você otimiza o seu processo de exercício, como que você otimiza o seu processo de nutrição, como que você otimiza o seu processo de recovery. Então aproveita, bora maratonar o canal que vocês vão aprender um bocado de coisa aqui. Fecha esse breve parênteses. Para que você tenha hipertrofia, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa ter o estímulo, você precisa jogar um estresse junto com uma tensão e essas duas variáveis vão causar um dano à fibra muscular. Esse dano na fibra muscular, se você oferta caloria, energia, carboidrato, proteína, se você dá um tempo otimizado para que essa fibra se recupere, para que na próxima sessão você chegue e dê uma nova marretada na sua parede, você consegue otimizar esse processo. Através desse dano inicial, você vai transformar o seu músculo. Ele vai ficar mais forte, ele vai ficar melhor e ele vai ficar maior. E existe um ponto aqui, nesse maior, que vocês dão muita atenção. Esse ganho de massa muscular. O ganho de massa muscular não é a única variável que você vai objetivar no seu ganho de performance. O seu músculo, você vai desenvolver uma melhor técnica, você vai desenvolver mais velocidade durante a execução. Isso aqui tem correlação com força, com potência. Você vai melhorar a sua capacidade aeróbica, você vai melhorar a sua capacidade anaeróbica. Como consequência de algumas dessas variáveis aqui, você vai ficar mais apto a mais movimento, a mais exercício. Mesmo que nesse processo você mantenha o mesmo número de massa muscular, o mesmo número na sua balança em relação ao percentual de gordura, o percentual de massa muscular. E assim, existe um equívoco recorrente. As pessoas ficam, eu atingi um platô, eu não consigo mais ganhar mais massa muscular. Só que, gente, vamos lá. Você está colocando mais carga. Você está saindo do seu treino com uma percepção de cansaço até menor do que antes. Então, isso são variáveis que contam no contexto positivo para a progressão de performance. O ganho de massa muscular vai acontecer nesse processo, certo? Vamos revisar aqui. Você faz o estresse, você coloca uma tensão e aí você gera um dano a essa fibra. Esse dano vai gerar basicamente 3 outras coisas. O seu músculo, ele vai ficar mais forte, ele vai ficar melhor e ele vai ficar maior. Desses 3 pontos aqui, a gente consegue objetivar os ganhos de força, os ganhos de potência e aqui o ganho para hipertrofia. Existe uma interseção em cada um deles. Quando você tem um ganho de força, você naturalmente também vai ter um ganho de potência. E naturalmente o seu músculo vai ter uma hipertrofia. Só que a gente consegue diferenciar, deixar um pouco mais específico um treino que você objetive uma maior força, um maior ganho de potência e um maior ganho dessa hipertrofia, desse número da massa muscular. Então vamos nessa, papelzinho e caneta aqui, para hipertrofia especificamente. O volume acumulado na semana, ele é mais importante do que a intensidade. Então quando você coloca uma estrutura de treinamento, observe a escolha dos grupos musculares. Os grupos que você objetiva um maior volume, uma maior hipertrofia, eles vêm primeiro, certo? Que é aquilo que você vai conseguir gerar maior estresse, maior tensão e maior dano. Aquilo que fica para o final, você não está tão otimizado. Não significa que não funcione de nada. Significa que a ordem na escolha dos exercícios vai ter um impacto para aquilo que vai conseguir gerar uma maior hipertrofia, beleza? E aí a gente vai pegar um número.
o trabalho muscular total da sua semana. Você pega o número de séries, você pega a sua carga que você executa e você multiplica isso pelo número de repetições. Séries vezes carga vezes repetições. Isso aqui vai ser o seu trabalho muscular total. Quanto de volume que você coloca naquela fibra, naquele grupamento muscular que você está objetivando ter essa hipertrofia. Para isso, um número média de população, tá? De 15 a 20, nesse contexto geral, de séries por grupamento de uma maneira direta por semana. O que é que significa isso, Danilo? Quando você está fazendo um exercício de supino, além de você fortalecer, de você treinar a parte do peitoral, você tem um estímulo tanto da parte do bíceps quanto um pouco a parte de tríceps também. Só que isso você está fazendo de uma maneira indireta. O músculo diretamente treinado, o alvo é o peitoral. Então, você pega e vai multiplicar isso e fazer por semana essas séries. Lembrando que, mais importante do que essa carga que você está colocando, é a execução do movimento. Se você executa o movimento com uma boa amplitude, com um bom controle, é esse ponto que você está causando maior tensão e é nesse ponto que você consegue gerar um maior dano àquela fibra. Está fazendo muito rápido, sem controle, você está causando um menor estresse, uma menor tensão, consequentemente um menor dano. Treine o músculo e não treinar o ego, beleza? Esse número de 15 a 20, falei, é uma média para a população. Você pode ter pessoas com um pouco mais baixo e você pode ter pessoas que, por um nível de treinabilidade maior, precisem de um pouco mais. Então a gente consegue estender até entre 10 a 30 séries por grupamento semana, tá bom? Esses números, essa sequência, quem vai ajustar para o seu treinamento, para que você otimize o seu corpo para chegar ao 100%, é o profissional da educação física. É sempre um bom investimento você ter esse profissional ao seu lado aí para caminhar em conjunto, né? Mais um ponto aqui importante nesse processo de hipertrofia. Você precisa sair de uma série totalmente esgotado, fadigado, cansado, como se não conseguisse executar mais nenhuma repetição? A resposta é não. Em média, 10% desse número de 15 a 20 repetições que você tem que fazer em uma mais alta intensidade, mais próximo ali da sua repetição máxima. Em média, de 30 até 80% da sua repetição máxima, da sua RM, que, vamos lá, para quem não sabe o que é repetição máxima, você coloca uma carga e vai fazer uma rosca direta, falando de um processo de musculação. E aí você colocou e conseguiu fazer um movimento completo. Se você não consegue executar um segundo movimento, então essa carga que você fez é a sua repetição máxima, beleza? Então você pega e vai achando uma média de repetição máxima. E aí eu vou abrir um novo parênteses. Lá naquela sequência da curva da adaptação, existem algumas formas que você não precisa especificamente expor o seu músculo a altas tensões, né, para achar a sua repetição máxima. Se você faz 3, 4 repetições, você consegue estimar a sua repetição máxima a depender, né, do número de repetições. Ficou bem interessante. Fecha esse parênteses e vamos nessa para o treinamento de força e potência. Quando a gente fala de ganho de força, de potência, novamente, tem um ganho intrínseco entre essas três variáveis, mas a gente consegue isolar e deixar um pouco mais específico, um pouco mais direcionado. Para o ganho de força e de potência, a gente usa movimentos agora multiarticulares. Diferente de um volume de hipertrofia que você objetiva isolar um grupamento, para ganho de força, de potência, é melhor você usar um contexto geral. E aí vem, por exemplo, para o levantamento de peso olímpico, o snatch, o clean jerk, né, que é o arranco, o arremesso. Você faz o movimento com a execução completa das articulações do seu corpo, você não direciona. Então, no treinamento de força e de potência, você vai envolver uma média semanal de 3 a 5 exercícios multiarticulares, é a regra do 3 a 5, veja só. Você vai executar de 3 a 5 repetições e você vai ter de 3 a 5 minutos de descanso. Aqui a intensidade ela supera o volume, né? Um pouco diferente daquela especificidade mais direcionada para o ganho de hipertrofia, em que a gente tem que ter um pouco mais de volume, um pouco mais de séries acumuladas. E para a gente chegar e fazer uma conclusão, quais os erros comuns que acontecem nesse processo aí de vocês?
A consistência supera a intensidade. Então, se você é uma pessoa que tem uma frequência, que tem uma regularidade, aprende aqui. O músculo, ele gosta de rotina. Não tem que ser muito bagunçado, não. Tem que ser específico, tem que ser direcionado. Precisa ter um estímulo um pouco mais variado? Sim, mas tem que ter uma base, uma sequência lógica de execução. Segunda-feira, o seu músculo precisa saber que ele vai ser treinado. Qual o grupamento muscular? Na terça-feira, na quarta, a mesma coisa. Se você ficar bagunçando muito, você na verdade está só saindo cansado ali do seu treino, do seu exercício. E aí vem o segundo erro nesse processo. Você tem muita variabilidade e pouca especificidade no seu treino. Consequentemente, vai ter um terceiro ponto, que é errar a progressão. Você precisa, a curva da adaptação vai ensinar vocês, a ter a progressão, o aumento nesse processo. Não adianta também fazer o mesmo treino toda semana durante 2 anos e achar que aquele treino que você fez no dia 1 vai ter a mesma intensidade, vai ter a mesma capacidade, olha só, de gerar o estresse, de gerar a tensão, de gerar o dano à fibra muscular do que o último dia. Aqui você está muito mais bem treinado, então você precisa ter mais volume, você precisa ter mais intensidade, você precisa ter um maior trabalho muscular total e aí, para especificamente o ganho de força e potência, adaptar, ajustar os seus percentuais de repetição máxima, que também vão variar, eu até esqueci de falar isso antes, entre 60% a 80% da sua RM. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem dúvidas, comentários sobre esse ou outros temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo que fica bem interessante. Não esquece, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, se torna membro do canal, no Guia da Comunidade tem mais detalhes e vamos pro próximo.